Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de matemática para o 8º ano. Eu sou o professor Jonatas e nessa aula nós vamos estudar medidas de tendência central, moda, média, mediana. Então fica ligado, preste atenção e vem comigo. Muito bem, galera, na nossa última aula, no último vídeo, se você não viu, tá aqui no canal do Aprende Brasil, confere lá, pausa esse vídeo, assiste aquele primeiro e depois você volta nesse, tá? Naquele vídeo, nós conversamos sobre a leitura e interpretação de gráficos. Nós conhecemos vários modelos, vários tipos de gráfico e os procedimentos que nós precisamos fazer para interpretar corretamente um gráfico ou uma tabela. Bom, para nos aprofundarmos ainda mais nesse assunto, nessa aula nós vamos conhecer alguns cálculos que nos ajudam a fazer análises e comparações em pesquisas com dados estatísticos. Esses cálculos são chamados de medidas de tendência central. Talvez você conheça a média, mas não só a média, como a mediana, moda, média ponderada, nos ajudam a fazer interpretações e comparações entre gráficos e tabelas com dados estatísticos e mostrar o quanto esses dados são equilibrados. Sim, essas medidas de tendência central sempre apontam para o centro, para o meio dessa pesquisa com dados estatísticos, mostrando se a maioria dos números se encontra próxima ou não desse centro, desse meio. Muito bem, então, galera, a primeira medida de tendência central que nós vamos analisar nessa aula é a média aritmética. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre média. Se não ouviu, não tem problema, fica ligado aqui comigo que eu vou te explicar como é que funciona o cálculo da média aritmética. Para a gente exemplificar, então, média aritmética, eu vou lá para o livro didático, tudo bem? Na página 22, onde nós encontramos esse gráfico de barras verticais, né? Nós vimos gráficos como esse na aula passada. Bom, esse gráfico aqui está na página 22 do seu livro didático. Acompanha lá se você puder. E esse gráfico fala sobre a nota de algumas ginastas, de 12 ginastas aqui, tá um grupo, né, de meninas, e cada uma teve uma nota. Para a gente calcular a nota média desse grupo aqui de ginastas, e para calcular a média aritmética de qualquer sequência estatística, nós precisamos desse raciocínio. Olha, é a soma de todos os números da pesquisa dividido pela quantidade de números que foram somados. Olha, dá uma olhada aqui, tá? Aqui nós temos 12 meninas, ok? 12 meninas, cada uma com a sua nota. Para calcular a média, eu preciso somar todos esses valores, tá? 100 mais 95 mais 90 mais 15 até o último e depois dividir esse resultado pelo número de notas que eu somei aqui nessa tabela que nós sabemos que é 12. Então a conta vai ficar mais ou menos assim, olha, 100 mais 95 mais 90 mais 15 mais 100 mais 20 mais 100 mais 100 mais 95 mais 25 mais 66 mais 10. Toda essa soma aqui vai chegar em 816, tá? Então esse 816 é a soma de todas essas notas juntas. E agora é só eu dividir pelo total de notas que foram somadas, que é 12. 816 dividido por 12 é 68. Quer dizer que a nota média aqui desse grupo de ginastas é 68. Para a gente fazer uma análise aqui da média, dá uma olhada nesse traço aqui, ó, tá? Esse traço está marcando aqui bem o 68. Agora a gente pode fazer essa análise. Olha, quantas ginastas, por exemplo, ficaram acima da média, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ginastas acima da média e 1, 2, 3, 4, 5 ginastas. Repare que o 66, né, o gráfico está um pouquinho abaixo da linha de 68. Então foram 5 ginastas abaixo da média. Fica ligado nisso, entendeu? Muito bem, galera. Então agora vamos analisar a média ponderada. Como é que funciona essa média ponderada? Ela é parecida com a média aritmética, mas aqui os números têm pesos diferentes, tá? Pesos diferentes. No exemplo passado, com a nota das ginastas, cada nota ali tinha o mesmo peso, valia a mesma coisa, né? Todas com o peso 1. Aqui na média ponderada, nós precisamos multiplicar cada número pelo seu peso e em seguida dividir todo esse resultado pela soma dos pesos, tá bom? Essa é a definição de média
ponderada. Então olha só essa tabela que está lá no seu livro didático, página 23, fala aqui sobre a nota, né, de um determinado aluno. Ele tinha 2 avaliações, uma nota de laboratório e uma nota no trabalho. As avaliações, cada uma tinha peso 3 e a nota de laboratório e do trabalho, peso 2. Como é que a gente vai calcular a nota desse aluno aqui, a nota média, tá? Eu não posso, galera, simplesmente somar aqui o 6,8 com 6,2 com 8,5 com 9 e dividir por 4, porque eu estaria calculando a média aritmética. Mas aqui não, aqui é média ponderada, porque cada nota tem peso diferente. Então o cálculo, dá uma olhada, vai ficar assim, olha, a nota vezes o peso. Repare que estes números aqui do cálculo são os pesos das avaliações, tá? E essa outra é a nota propriamente dita que esse aluno tirou em cada uma dessas avaliações. Então, a gente precisa multiplicar a nota pelo peso e, em seguida, dividir pela soma dos pesos. Repare que esse 10, de onde veio esse 10? Esse 10 é a soma dos pesos. Olha, 3 mais 3 mais 2 mais 2, tá? A soma destes pesos aqui. Bom, a nossa conta, 74 dividido por 10, 7,4. Quer dizer que a média desse aluno foi uma média de 7,4. E aí, me conta, na sua escola, esse aluno passaria de ano ou não? Próxima análise que a gente vai fazer aqui nessa aula é a análise da moda. Tudo bem? Moda. Dá uma olhada aqui na página 24 do seu livro didático. Nós temos aqui, né, um grupo de 9 alunos. E nós anotamos aqui a idade desses 9 alunos. Nós temos alunos com 12, 13, 14 e 15 anos. 9 alunos. E a pergunta mais simples é: quais idades aparecem mais vezes? Bom, vamos contar aqui. Dá uma olhada. Nós temos aqui, olha, um aluno com 12 anos, ok? Vamos aqui agora ver com 13 anos. Nós temos 1 e 2, 3. 3 alunos aqui com 13 anos, ok? Temos aqui com 14 anos, 1 e 2 e 3. 3 alunos com 14, ok? E nós também temos aqui com 15 anos apenas 2 alunos, certo? Muito bem, então quais das idades aqui aparecem mais vezes? Olha, nós temos aqui que o 13 anos apareceu 3 vezes e o 14 anos também 3 vezes. Então, 13 e 14, certo? Estes números serão considerados a moda dessa série estatística, dessa pesquisa, tá? Mas professor, tem 2 números, qual deles é a moda? Calma, meu jovem, olha só. Aqui nós temos uma série estatística que é chamada de série bimodal. Apresenta 2 modas, ok? Esses 2 números são os números que mais aparecem, então ambos os números são considerados moda, certo? Nós também podemos ter séries estatísticas, pesquisas que não apresentam moda, onde todos os números têm a mesma frequência, aparecem na mesma quantidade de vezes, ok? E quando uma série tiver apenas um número com uma frequência que apareça mais vezes que os outros, esse número será considerado a moda. Beleza? Entendeu? Moda é sempre o número com maior frequência, o número que mais aparece. Ainda na página 24, vamos ver mais uma medida de tendência que é chamada de mediana. A mediana de uma série estatística é exatamente o número, tá, que fica no meio dessa pesquisa. Mas para a gente identificar o número que fica no meio, tá, que é a mediana, nós precisamos organizar os números, as variáveis quantitativas da nossa pesquisa, na ordem crescente ou decrescente. Muito bem, então aqui eu vou escrever, olha, nós temos aqui 13, tá? E 13, 3 números, 13. Nós temos 14, também aparece 1, 2, 3 vezes, 14, 14 e 14, tá? Nós temos o 12 aqui, né, o primeiro número, e nós temos também o 15 aparecendo 2 vezes, beleza? Vamos contar se a gente tem 9 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Muito bem, pessoal. Olha, se eu tenho um número ímpar de termos, fica fácil identificar quem é o número que está no meio. Repare, se eu separar esses 4 números aqui para o lado esquerdo aí da tela, estes 4 números para o lado direito da tela,
Quem é o número que fica na região central aqui dessa pesquisa? É o 14. Então, este 14 vai ser considerado a nossa mediana, ok? Mediana é o número que fica na região central depois de você organizar a pesquisa série os números na ordem crescente ou decrescente aqui, não interfere. Professor, e se a pesquisa tiver um número par de termos? Calma, meu jovem. Excelente pergunta a propósito. Olha, se uma pesquisa tiver um número par de termos, na hora que você organizar os números na forma crescente, você vai perceber que 2 números ficam na região central. 2 números. Para calcular a mediana, diferente da moda, que poderia ser mais de um número, a mediana não. Na mediana, você vai pegar estes 2 números do centro e calcular uma média aritmética simples entre esses 2 números, somá-los e dividir o resultado por 2. Olha só, por exemplo, se eu tenho uma série aqui, 3, 5, 7 e 9, tá? 4 números, um número par. A mediana vai ser aqui, ó. Estes 2 números ficam no centro. Então, para calcular a mediana, eu preciso somar estes 2 números e dividir o resultado sempre por 2, tá bom? Então, 5 mais 7 é 12. Dividido por 2, a mediana desta série estatística aqui seria o 6. Muito bem, galera, para a gente terminar essa aula, ficou faltando aqui uma medida de tendência central, que é a amplitude. Mas sobre a amplitude nós já conversamos na aula passada, no vídeo passado. Então dá uma olhada lá quando eu falo sobre amplitude, que é um cálculo super simples. É a diferença entre o maior termo de uma pesquisa estatística e o menor termo, tá? A amplitude é essa diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de uma pesquisa estatística. E eu vou deixar aqui 2 atividades com vocês, tá bom? Essa aqui tá lá na página 26 do seu livro didático e esta aqui, número 3, na página 27 do seu livro didático, mas também estarão aqui na descrição deste vídeo, beleza? Então chegamos ao fim de mais uma aula, mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço para todo mundo!